talvez é um dos fatores mais importantes numa gestão de manutenção e que, por incrível que pareça, muita gente não consegue enxergar isso, não consegue ver. Talvez até a rotina embaça um pouco a visão aqui para a pessoa poder entender todo esse contexto e trabalhar com isso, né, que a gente vai falar hoje, que é o planejamento propriamente dito. Planejar é prover recursos, tá? Depois de identificar um serviço que é necessário fazer por uma anomalia, enfim, você vai prover recursos para que isso aconteça. Quais materiais que eu preciso, qual mão de obra que eu preciso, se precisa de serviço externo, etc. Então vai prover esses recursos para que a execução aconteça. Então o que muita gente não consegue ver, que eu acho muito, muito importante, é que dentro desse planejamento a gente tem que ter um tempo hábil para prover esse recurso. E quando a gente fala um tempo hábil, a gente está falando de um ponto específico. E eu quero mostrar aqui dentro dessa curva de confiabilidade. Então aqui é um gráfico mostrando no eixo Y aqui confiabilidade e no eixo X é o tempo, né? Então eu instalei um rolamento, por exemplo, um componente qualquer, teoricamente ele está com 100% de confiabilidade, ou seja, 100%, a gente tem 100% de confiança que esse rolamento não vai falhar. A gente acabou de instalar ele aqui. E aí ele, com o tempo, essa confiabilidade vai caindo, caindo, caindo até chegar a uma confiabilidade zero, ou seja, chegar à falha. Essa curva de confiabilidade, a verde aqui, ela é a teórica, assim, vamos colocar aqui, se no ambiente correto para rodar esse rolamento, com todas as lubrificações que ele precisa ter, sendo montado da maneira adequada, etc., ele vai rodar nesse tempo aqui, ele vai chegar na falha num determinado tempo já previsto por fim de vida útil desse rolamento. Porém, por um motivo ou por outro, não importa aqui, nessa análise que a gente vai fazer, essa curva ela começa a cair mais acentuada do que ela deveria. Por quê? Porque está evoluindo uma falha aqui, não sei qual, mas ela está evoluindo. E nesse determinado ponto, houve a detecção da falha. O inspetor foi lá e detectou essa falha. E nesse outro ponto, vai ser a execução, a intervenção propriamente dito. Eu executei ali e estou voltando ela para a confiabilidade que ela deveria estar, para ela seguir a curva que ela deveria estar seguindo normalmente. Tá bom. E se eu não fizer nada, ela vai caminhar para uma possível falha, que esse ponto aqui, que talvez vai ser a metade do tempo, até às vezes menos do que ela deveria rodar aqui. Enfim, o tempo entre a detecção, esse ponto, e a intervenção é o tempo que a gente tem para planejar. É o planejamento em si. Ou seja, o que a gente está querendo dizer com isso? O quanto antes o planejamento, a função planejamento, souber da detecção da falha, ele vai ter mais tempo para planejar.